Começando mais um programa Elano Beckman Entrevista. Hoje vamos falar sobre distúrbios metabólicos, sobre alimentação, sobre obesidade, sobre cirurgia bariátrica. Nós recebemos hoje no programa os doutores Celso da Silva Melo e também Paulo Sibinacler, que são cirurgiões gerais, integrantes de uma equipe multidisciplinar que compõe o CIADOME, o Serviço Integrado de Atendimento da Obesidade e Distúrbios Metabólicos de Ijuí. Tem um dado que a gente recebeu a respeito dos problemas decorrentes da obesidade, que é assustador. 200 mil pessoas na América Latina podem acabar morrendo por ano em decorrência de problemas da obesidade. O que é que tem feito crescer tão assustadoramente o nível de obesidade na América Latina, Brasil e América Latina? A obesidade hoje no mundo, ela compromete 300 milhões de pessoas. E no Brasil, 30 milhões de pessoas. Hoje a obesidade é a terceira causa evitável de morte, seguida dos traumatismos, dos acidentes, das doenças vasculares. O cigarro é a segunda causa evitável de morte e depois vem a obesidade. Então... Implica, assim, uma população de 3% de brasileiros obesos. Isso é muita coisa, né? E se você for considerar sobrepeso, então, isso aumenta substancialmente. E nós não temos essa cultura do fast food tão forte como o americano. Como é que isso acontece em tão grande escala no Brasil? Eu diria assim, que não é que nós não tenhamos essa cultura. Eu acho que a gente não tem uma cultura assim tão determinada, mas os jovens de hoje estão evoluindo para isso. O americano come bacon de manhã, no café da manhã, é o frito, enfim, e depois vai para o fast food, enfim. Eu te diria que os Estados Unidos hoje é um dos países que mais tem obesos, que mais faz cirurgia bariátrica hoje. Então, se eles comem bem, eu não tenho muita certeza. A cultura da alimentação deles, eu não sei se é a correta. E a questão da nossa cultura também com relação ao tipo de alimentação, que a gente tem dito. Cada família tem a sua cultura alimentar e come do seu jeito, e acho que nunca ninguém lhes ensinou como comer. A menos que você vá no nutricionista, então, e aí aprenda o que é bom, o que é ruim, o que deve, o que não deve. Então há um descompasso na alimentação, embora se coma bem. Comemos segundo as nossas tradições, sobre a cultura das nossas... Eu acho que existe o fenômeno da globalização. Então a internet, a possibilidade hoje de ter acesso instantâneo ao que está acontecendo em qualquer lugar do mundo, fez com que a cultura americana, do ponto de vista de alimentação, se difundisse pelo mundo. Hoje esse problema ele já existe na China, ele já existe na França, enfim, que a França, por exemplo, tem uma história de culinária muito forte. Os fast food já são uma realidade. Então a globalização fez com que a cultura do americano, ela se espalhasse pelo mundo. Então hoje nós temos o mesmo tipo de cultura ou de hábito alimentar no Brasil, principalmente no sul do Brasil, no sudeste e principalmente no sul. O sul é o estado que tem o maior número de obesos. A população brasileira hoje, 48% está acima do peso. Mulheres. O culpado é o churrasco aqui no Rio Grande do Sul? Também. Na verdade, o que é a obesidade? É o excesso, é uma doença crônica que se caracteriza por excesso de gordura, de adiposidade. Então você tem uma coisa que se chama metabolismo no organismo. Você pode acrescentar ou diminuir. Então o metabolismo pode fazer com que você ganhe ou você perca. Hoje você tem uma cultura alimentar errada, você não faz atividade física e o resultado final vai ser sempre ganho. Então você tem um acréscimo da tua massa corporal. Gordurosa. Então, a massa gordurosa. Então você tem uma doença crônica caracterizada por excesso de gordura
que está ligado à genética, que está ligado a meio ambiente, onde vem a cultura, os hábitos, enfim. Você disse que assim, se no churrasco é o problema. Bom, no Brasil a gente falou que em torno de 3% da população é obeso mórbido. Desses, 4% são mulheres. E as mulheres não são muito de comer churrasco. É verdade, é? verdade. E 2% são homens. É claro que isso é uma estatística brasileira, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, uma pesquisa última realizada. Mas no Rio Grande do Sul acho que esse comportamento é diferente, porque nós temos muitos homens obesos. Uma, por essa questão que o Dr. Paulo falou, a questão genética, que é a questão mais importante na família dos gordinhos, e depois essa cultura errada alimentar. E a falta de uma atividade física regular. Acho que esses são fatores assim, essenciais para que as pessoas acabem adoecendo cada vez mais. E esse aumento de gordura acontece por quê? Porque a alimentação serve para nos dar energia para se movimentar no dia a dia. Você se alimenta para fazer suas atividades. E quando você come demais, bom, então esse excesso vai ser depositado em algum lugar. E aí então se deposita sob a forma de gordura. E essa gordura que é externa também é interna, provocando todos os problemas consequentes nos órgãos, coração, pulmão, fígado em especial, pelo excesso de gordura. Bom, tem casos de obesidade que se resolve com dietas alimentares, com exercício físico, né? Quais são os casos que não se resolvem desta maneira, com a consultoria de uma nutricionista, com a prática de exercício físico, com um personal trainer, enfim, com uma academia, né? E que necessitam de uma intervenção cirúrgica para corrigir. E aí já se trata de um distúrbio metabólico, né? Podemos dizer assim, e que vai corrigir essa situação da pessoa obesa. Então você tem um aumento da quantidade de gordura. Existe um cálculo que é fácil, simples, onde você pode avaliar o índice de massa corpórea. Então a Organização Mundial da Saúde, através desse valor, estabelece se a pessoa tem um peso normal, se ela tem um peso abaixo do normal ou um peso acima do normal. Então você pega o peso da pessoa, divide pela altura dela em metros ao quadrado. Você vai ter o índice de massa corporal. Se esse índice for de 18 até 24,9, você tem um peso normal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, você tem um peso normal. Acima deste peso, ou seja, de 25 até 29,9, você tem sobrepeso. Então, o teu peso já não é normal, mas não é considerado obesidade ainda. De 30 a 34,9 é considerado uma obesidade leve, ou grau 1. De 35 até 44, até 39,9, moderada, grau 2. Acima de 40, obesidade mórbida, severa, mórbida. E quando você tem acima de 50, você tem a superobesidade. E acima de 60 é o super obeso. E é nesses casos da obesidade mórbida para cima que são indicados os casos de cirurgia bariátrica, que Sim. É o que o serviço tem feito em Juí. Isso. Há já uma classificação que determina isso, há um consenso mundial, consenso brasileiro, enfim, que determina isso. Há indicação, a princípio, daqueles obesos com um IMC de 40, né, indiscutivelmente isso, e aí passa por todo um processo, ou então aqueles que têm um IMC acima de 35 com doenças associadas, que nós dizemos como comorbidades. No caso, diabetes, hipertensão e outras doenças metabólicas que estariam envolvidas neste processo de obesidade. Então, esses seriam os candidatos, a princípio, a esta ferramenta que nós denominamos, que é um dos atos terapêuticos, que é a cirurgia, que hoje se constata como o mais efetivo em termos de cura para o problema da obesidade. Aliás, não é cura o termo, porque é uma doença crônica. O pós-operatório, o obeso, enfim, ele vai ter que, para o resto da vida, ser acompanhado em função do risco de reganho.
O que existe é, assim, as evidências científicas mostram que o tratamento medicamentoso e as mudanças comportamentais no obeso mórbido, ou seja, grau 3 e IMC acima de 40, não tem resultado que a cirurgia tem. Ou seja, a cirurgia, como o Celso falou, ela é efetiva nesse tipo de obesidade. Como? Com uma ferramenta. Então, ela vai fazer com que a pessoa perca peso. Essa perda de peso maior vai ser nesses 6 primeiros meses e provavelmente em 2 anos será o máximo de peso que o paciente vai conseguir com a cirurgia. E ela é uma ferramenta. Tem que lembrar que a obesidade ela não tem cura, ela tem tratamento. E a cirurgia é uma ferramenta que faz parte do tratamento, que é os cuidados com a alimentação, a atividade física, e essa mudança de comportamento que o indivíduo vai ter. Se ele não mudar o comportamento, ele vai voltar a ficar obeso. É importante que se diga assim, não são todos os obesos que poderão fazer cirurgia, né? Há todo um enquadramento dentro de uma equipe multiprofissional que faz parte do CIADOME. Aí tem a psicologia, tem a nutricionista, a fisioterapeuta, o cardiologista, o médico clínico, o pneumologista, o anestesiologista, o educador físico. Em cada passo, então, ele é avaliado do ponto de vista psicoemocional, do ponto de vista laboratorial, físico, enfim, ele passa por um aspecto e aí a cada profissional, então, ele recebe um ok para seguir ao passo seguinte e aí, então, por último, ele vem ao cirurgião para, então, ser avaliado e discutido e ver se ele tem indicação cirúrgica. Então, é muito importante que as pessoas entendam isso, não são todos que podem ser operados. E vou fazer cirurgia e vou ficar lepto, bonito e faceiro, ou lepta e bonita e faceira, porque a incidência dos pacientes operados é muito maior nas mulheres. Em torno de quanto, Paulo? 90% dos pacientes operados são mulheres. São mulheres. 10% são homens. São homens. Embora hoje está mudando muito, porque os homens estão muito mais vaidosos, se preocupando um pouquinho mais nos dias de hoje, né? Mas o que a gente quer dizer é que, então, não são todos os candidatos à cirurgia de obesidade. Eles passam por esse processo e aí, então, feito isso, eles são avaliados, se discutir o tipo de técnica cirúrgica a ser utilizada. Nós utilizamos 2 tipos, né, Paulo? O bypass e a cirurgia vertical. Nós vamos falar logo na sequência, programa Elano Beckmann Entrevista, conversa com os médicos cirurgiões gerais, Celso da Silva Melo e Paulo Sibnachler, que integram o Serviço Integrado de Atendimento da Obesidade, Distúrbios Metabólicos e Juí. Antes de a gente falar dos tipos de cirurgias bariátricas ou da diferenciação que existe, a minha pergunta é, aqueles pacientes que não se enquadram no grau de obesidade indicado para a cirurgia, mas que têm problema de diabetes, podem fazer a cirurgia para contornar esta doença? Se ele tiver, hoje, na atualidade, ele tem que ter acima de 35, IMC dele tem que ser de 35 acima de 35 até 39,9 e ele tem que ser diabético do tipo 2, do tipo adulto, aquele paciente que que usa insulina, mas que não é do tipo 1. Ele não é um paciente que necessita insulina a princípio. Esse paciente vai se beneficiar e esse paciente é que tem indicação. Em alguns hospitais universitários, hoje se fazem pesquisas com paciente com peso abaixo, IMC abaixo de 35, mas daí são grupos de pesquisa em hospitais universitários. Há uma discussão, em último congresso foi muito forte essa discussão justamente nesse tema, porque há uma grande margem da população que se enquadra nisso, com doenças metabólicas, entre estas o diabetes, e não se enquadraria no peso, que seria o fator determinante de indicação da cirurgia. Então, há uma tendência, está uma discussão muito forte nos bastidores, para que também se consense a indicação de cirurgia metabólica, em particular para o diabetes, pelos resultados excelentes que tem. A gente tem percebido, até na nossa região, alguns endocrinologistas
que ainda são céticos com relação a essa indicação. Mas do ponto de vista prático da cirurgia, e isso aconteceu por um acaso, da cirurgia da obesidade, se percebeu que o diabetes se curava ou melhorava antes do problema da obesidade. Então a coisa está indo muito forte para esse lado também. As causas, os aspectos psicológicos são aspectos também que desencadeiam a obesidade e podem levar o paciente a ter que passar por uma intervenção cirúrgica de redução de estômago? Com certeza. Esse é um dos fatores muito importantes, especialmente nas mulheres, né, Paulo? A maior parte, talvez quase 100% dos pacientes obesos são ansiosos. A ansiedade, ela gera compulsividade. Tá? Na verdade, ele pode ser um fator que propicia a obesidade. Então, uma das causas, que a gente falou em multicausal, multifatorial, e também tem a questão da própria obesidade desencadeando a ansiedade e, por sua vez, levando a pessoa a permanecer obesa, se tornar mais obesa ainda. Uma coisa potencializa a outra. Exatamente. Mas todo paciente obeso é ansioso. E não se controla isso, ou não se controla a tempo isso, com ansiolíticos, enfim? Não se sabe, não existe uma causa da obesidade. Se existisse uma causa e você a tivesse determinado, seria fácil você tratar. São múltiplas causas. Então, você tem que usar de todas as ferramentas possíveis, ou seja, a cirurgia, a psicóloga, a nutricionista, enfim, toda essa equipe vai atender esse paciente em determinado momento, vai estabelecer suas condutas, mas o tratamento com esses profissionais vai ser para o resto da vida. Por quê? Porque é uma doença crônica que não tem cura, ela tem tratamento. A cirurgia não é cura, ela faz parte do tratamento que é para o resto da vida. O Ciadome atende pessoas também e trata de pessoas que não passam por cirurgia, ou esse atendimento é para aqueles que vão passar e já passaram por cirurgia? Inicialmente a proposta não é essa, embora sejam avaliados. O serviço integrado é integrado por isso, porque prevê como ato terapêutico a ferramenta cirurgia, né? Então ele até pode fazer parte do processo de avaliação e em algum momento ser indicado cirurgia, mas esses pacientes que querem optar por dieta ou por outras terapêuticas alternativas deverão buscar outros serviços e outros profissionais da área para que façam isso. E nós somos um serviço paralelo que também vamos ofertar a ferramenta cirúrgica no momento de frustração. Na verdade, Elana, todo aquele apoio, né, a grande maioria dos pacientes vão continuar fazendo tratamento clínico com um endocrinologista ou procurando, enfim, o apoio psicológico dos seus problemas psicológicos, enfim, né, o nosso atendimento é para essa parcela, né, desse universo de pacientes acima do peso que tem obesidade mórbida ou grau 2 com comorbidades, que está provado que não responde ao tratamento clínico. Por quê? Porque não consegue fazer uma dieta a ponto de conseguir perder peso. Por quê? Não se sabe exatamente. Mas esse paciente ele precisa da atenção de múltiplos profissionais, sempre para o resto da vida, porque senão ele vai voltar a se tornar obeso. Isso para pessoas que pesam aí 120, 130, 150 quilos? 160 quilos, 160. 200 Toda quilos. mulher acima de 108 quilos, ela é considerada uma obesa mórbida. Todo homem acima de 122 é um obeso mórbido. Isso assim, usando um valor grosseiro, sim, geral, genérico. E isso não é infrequente. Bom, os tipos de cirurgias que são cirurgias bariátricas, vocês falaram que fazem 2 tipos. Quais são esses? A gente sabe que também existe o balão intragástrico, que não é o caso, enfim. O nosso trabalho, na verdade, ele é focado para cirurgias realizadas por videolaparoscopia, que são cirurgias com pequenos cortes, minimamente invasivas, e nós... Chamadas cirurgias mistas, né, Paulo? Isso. Nós trabalhamos com uma técnica que é uma técnica mista. Você diminui o tamanho, você faz um grampeamento e diminui o tamanho da bolsa gástrica e faz um desvio no intestino. Isso se chama bypass
gástrico. Tá? E existe a outra técnica, que é uma técnica restritiva, onde você resseca 85% do estômago. E você não faz a mudança no trânsito intestinal. São essas duas técnicas que a gente pretende, e já disponibilizamos, já fizemos uma cirurgia e com êxito. São as técnicas que nós pretendemos utilizar, são as ferramentas que a gente vai utilizar. E é importante que diga, Elano, para as pessoas, que todo esse processo de avaliação é significativo do ponto de vista de importância, porque uma vez que você realize a obesidade, muitas coisas vão se transformar em você. Né? Você vai passar uma outra pessoa, mas as pessoas dizem, a gente nasce de novo. Mas isso pode ser bom ou pode ser ruim. Aí entraria a questão da avaliação psicológica. Algumas pessoas não se reconhecem mais, por isso que a avaliação psicológica é fundamental, em alguns casos psiquiátrica, sim, né? Porque esta deformação, essa mudança no fenótipo corporal é significativo. Aí a pessoa tira a roupa na frente do espelho, né? Se ela vai se gostar, se ela vai se identificar ou se ela vai perder a identidade, isso é uma coisa a ser avaliada. Mas estas cirurgias, do ponto de vista positivo, dá resultado, emagrece nos primeiros meses, né? No primeiro ano perde muito peso e até o segundo ano. Quando então pode estabilizar, normalmente estabiliza, ou até haver algum reganho, porque aí o paciente ele começa a relaxar um pouquinho e acha que não precisa mais do médico, o que é um grande erro. Duas perguntas em uma só. Há risco para a cirurgia e se ela é reversível? Existe risco. Toda cirurgia tem o seu risco. Na verdade, é um paciente de risco, né? O paciente obeso mórbido, né, grau 13, ele tem um risco 9 vezes maior de eventos cardiocirculatórios que um paciente que não é obeso mórbido. Tá? Então, os riscos também se traduzem nos riscos cirúrgicos, anestésicos, da mesma maneira. Tá? Mas é importante que se diga, né, Paulo, que nos dias de hoje, com a tecnologia, com a formação dos colegas, dos profissionais, isso é minimizado a 0,2%, 0,1%. Então, a incidência de morte ou complicação é extremamente baixa com relação a esses procedimentos, com todos os riscos tidos. E outra coisa muito importante é dizer que os benefícios da cirurgia são significativamente maiores do que a pessoa permanecer obesa. Então, o risco dela permanecer obesa e morrer é muito maior do que ela fazer a cirurgia. Isso é muito importante. Isso é uma coisa importante, tem que ser discutida com o paciente e ele tem que ser conscientizado, então ele tem que tomar consciência desses riscos, né? Então uma das consultas é feito a leitura de um termo, né, de consentimento informado, onde se informa os riscos que ele tem. Ele tem risco de ter uma ruptura da linha de sutura, ele tem risco de infecção, ele tem risco de ter embolia. Né? Então a literatura ela mostra que existe risco, inclusive, de morrer. Né? Por isso que é importante discutir com o paciente, ele ter consciência da importância da mudança que ele pretende estabelecer na vida dele. Né? Por quê? Porque ela tem riscos, ela não pode ser banalizada. Mas, como o Celso falou, se ele continuar obeso, a gente sabe como vai terminar. Ele corre riscos de infarto, AVC, acidente vascular cerebral, AVC, câncer, infarto, derrame, tumores, cânceres, artrose, osteoartrose, degeneração, problema de coluna, cifose, cervicalgia. Quer dizer, não tem nenhuma vantagem em todas as permanecer circunstâncias da convivência social, que é o grande problema das mulheres. Elas dizem, o depoimento de uma delas assim: eu cansei de dizer que eu tenho o rosto bonito, ninguém fala do meu corpo, que é horrível. Eu entro numa loja, as pessoas evitam me atender porque não tem roupa para mim, nada me serve, eu não consigo entrar num carro, num ônibus, sair. Esse desconforto, essa situação, só quem passa por isso é que pode avaliar.
Como tem preconceito contra a pessoa obesa, né? Eu ia falar do preconceito. O preconceito começa na sociedade, ele se estende para os colegas médicos que também demonstram perante os pacientes esse preconceito, né? Então, tu tá com gordo, tu vai começar a operar gordo, né? Então, tem isso também. Também tem isso, como não? Sim. Então, assim, o paciente tem preconceito contra ele mesmo pelo fato de ser obeso, a sociedade tem preconceito, né? Os próprios médicos têm dificuldade de aceitar esse paciente, de lidar com esse paciente, porque ele é um paciente complexo em todos os sentidos, né? Mas todos têm que fazer um esforço no sentido de mudar a consciência, comprometimento, né? E entender que ele, assim como o alcoólatra, é um doente, ele é um doente. A obesidade é uma doença. Ela não é uma falta de capricho, não é um desleixo por parte do paciente. Tanto é que você vê essa situação. Muitas das pacientes que se operam são pacientes que têm um rosto bonito e elas cuidam da aparência, elas cuidam da roupa, ou seja, elas têm autoestima, né? O que está acontecendo que ela não consegue emagrecer? Ela tem uma doença que não tem causa esclarecida, onde múltiplos fatores, né, somados provocam essa situação. Bom, nós estamos chegando ao final do programa Elano Beckmann Entrevista. Conversamos aqui com os médicos cirurgiões gerais, Dr. Celso da Silva Melo, Paulo Sibnachler. Quero agradecer muito ter nos atendido e aceitado esse convite para conversar sobre um tema novo, né, para nós aqui, né, tema recente, mas de grande valia e muito importante. A gente quer agradecer a oportunidade, Elano, a você, e dizer para as pessoas que a gente se coloca à disposição para oferecer mais essa terapêutica, mais essa oportunidade de melhorar as pessoas, melhorar a sociedade, melhorar o mundo. Nós precisamos de coisas boas nos dias de hoje. E o teu programa, com certeza, entre tantos assuntos, dar a chance de as pessoas saberem um pouquinho mais, ouvirem do próprio profissional, enfim, o depoimento com relação a esse procedimento. Agradecemos a você a oportunidade. Eu agradeço. Eu acho que é uma maneira de a gente entrar em contato com muitas pessoas que hoje se excluem da vida social. O obeso é um paciente que é excluído e muitas vezes ele não tem uma vida social. Então nós temos que resgatar, nós temos que incluí-lo, né? Nós temos que ser uma sociedade inclusiva e não exclusiva. E então eu agradeço a possibilidade de estar aqui conversando junto com o Celso na tua presença, passar essa mensagem. Nós estamos à disposição para dirimir outras dúvidas, sempre no sentido de acrescentar alguma coisa à vida de todos nós. Muito bem. Fator social aí também das cirurgias bariátricas, né? Trazer de volta ao convívio da sociedade o obeso. Ficamos por aqui, voltamos com o próximo programa. Você nos acompanha aqui na fanpage, no ijui.com e também no site do programa. O programa Elano Beckmann Entrevista vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.